que não tem como piorar a situação do Brasil com esse desgoverno que está, vem o PT e prova que a gente está errado. Não, tem como piorar sim. Calma que tem como piorar. A gente se esforça para isso, né? Provando novamente que para ser de esquerda é necessário não ter cérebro. Parece que esse é o requisito básico. Parece que todos eles têm uma doença degenerativa, né, que é contagiosa só entre eles, que vai corroendo o cérebro. Sei lá, não dá para entender. Porque realmente o que eu vou mostrar para vocês aqui é inacreditável. Além disso, vamos comentar a respeito aí dos demais desdobramentos do caso Marielle, né? Parece que o possível real motivo da morte dela foi exposto, né? Desde já eu peço que compartilhe o vídeo, deixe o seu like aí embaixo, não custa nada. Se for novo por aqui, já inscreva-se e siga também a nossa página no Facebook. Lamentavelmente, a plataforma não está mais entregando o nosso conteúdo, então eu peço a sua ajuda para compartilhar com todo mundo, para que o nosso conteúdo chegue ao maior número possível de pessoas, tá certo? Vamos começar falando aqui com o inacreditável posicionamento do PT, depois que o Intercept Brasil vazou aí a delação de Rony Lessa apontando alguém de esquerda, alguém que fez campanha para o PT, para Dilma, como mandante da morte de Marielle, né? Olha só o que falou o vice-presidente nacional do PT, né? Ele saiu em defesa, inacreditavelmente, ele saiu em defesa do possível mandante da morte de Marielle, né? Então, olha só, o PT não se conforma com o resultado da delação de Rony Lessa, né? É óbvio que eles queriam que fosse alguém de direita. E a gente sabe muito bem quem eles queriam que fosse, né? Mas não, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, detentor do cargo com votos do PT na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e apoiador de Dilma em 2010, foi apontado como mandante, né? Bom, pois bem, sem conhecer os termos da delação, o Washington Quaquá, que é deputado federal e vice-presidente nacional do PT, saiu em defesa de Brazão. É isso mesmo. Abre aspas porque ele falou: "Conheço o Domingos Brazão de longa data, inclusive de campanhas eleitorais nacionais, onde ele esteve ao nosso lado." Ou seja, aqui ele está, né, fazendo um sincericídio, dizendo, olha, ele esteve com a gente na campanha. Sinceramente, não creio que ele tenha cometido tal brutalidade. Tá lá. O autor do crime vai lá e abre a boca. Fala, não, foi fulano que mandou matar a Marielle. Aí vem o sujeito que até ontem estava dizendo que foi a direita, que foi Bolsonaro, que foi sei lá quem, né? E defende o mandante do crime. Espero que as acusações que estão lhe fazendo não sejam validadas com base apenas na delação de um assassino ligado ao bolsonarismo. É imprescindível que se apresentem provas concretas que possam confirmar a delação. Apenas na delação de um assassino ligado ao bolsonarismo. O que o cara que matou tem a ver com Bolsonaro? Pro Quaquá tá falando esse tipo de asneira, né? Quem merece ser processado para responder pelo que tá falando é ele. Isso aqui realmente é de uma irresponsabilidade incrível, mas ao invés dessa turminha, sei lá, deixar a Marielle descansar em paz, né? Porque a única vítima dessa história foi a Marielle. Tá? As únicas vítimas foram Marielle, que lamentavelmente perdeu a vida, e Bolsonaro, que passou anos aí com essa narrativa atrás das costas, né? Aliás, meus amigos, o próprio possível mandante, né? Vamos colocar assim, não podemos fazer afirmações aqui, ele disse que ninguém tirou mais proveito da morte de Marielle senão o próprio PSOL. Veja só. Brazão, ninguém tirou mais proveito da morte de Marielle que o PSOL. Ele expôs isso aí. Ele falou isso. O cara que supostamente mandou matar Marielle diz que ninguém tirou mais proveito do que o PSOL, né? Quer dizer, a gente viu, eles elegeram vários vereadores, vários deputados. A própria irmã da Marielle só se tornou ministra do desgoverno Lula por conta da morte da irmã, né? Porque levantaram essa bandeira, quem mandou matar Marielle, né? Tentaram atrelar de toda forma ao presidente Bolsonaro. E aí muita gente foi eleita nessa esfera, muita gente ganhou aí muita coisa, digamos assim, cargos, né? Por conta da morte de Marielle. Marielle foi alçada ali quase que como enfim, vou limitar minhas palavras aqui, né? Mas, de qualquer maneira, colocaram a Marielle num pedestal, como se fosse uma heroína, como se fosse, sabe? Mas aí tentaram matar o então candidato Jair Messias Bolsonaro, que veio a ser eleito e se tornar o presidente do Brasil em 2018, e ninguém quis saber quem mandou matar ele, né?
Aí você quer colocar em pé de igualdade? Não, mas a Marielle era vereadora na cidade, numa das cidades mais importantes do país, o Rio de Janeiro. Tá, mas Bolsonaro foi o presidente do Brasil? Teve tanta comoção nacional assim para descobrir quem mandou matar Bolsonaro? Não, mandaram o Adélio ligar o modo louco lá, né? Falou, não, o Adélio, fala que você é louco, né? Fala que você é louco, senão vão te prender. E aí, né, o cara preso lá, sem vislumbre de sair da cadeia, afinal de contas, o caso ganhou comoção nacional, alguém poderia propor uma delação premiada para o Adélio, né? E aí ele poderia abrir a boca e dizer quem foi que mandou ele matar Bolsonaro, porque claramente ele não agiu sozinho, né? Então, no momento do ato, da tentativa de matar o Bolsonaro, o Adélio tentaram entrar na Câmara dos Deputados com o documento do Adélio, se passando por ele. O cara tinha notebook, tinha dinheiro para pagar hotel, passagem, estadia, não sei mais o que, e era um desempregado, ou seja, claramente não agiu sozinho, né? Mas parece que as investigações ainda estão em curso e acho que um dia a gente vai descobrir a verdade. Mas sobre isso ninguém quis saber. Foram porque foram atrás do caso Marielle, quem mandou matar, né? Achando que era a direita. E agora que supostamente nós descobrimos a verdade, né? Que o mandante não era alguém da direita, mas sim de esquerda, que fez campanha para o próprio PT, para Dilma, aí eles começam a mandar conversa, começam a falar de outra coisa, uns somem da internet e fica por isso mesmo, né? Pois bem, eu quero comentar com vocês aqui agora mais um absurdo, antes de passar para a parte principal do vídeo, mais um absurdo que a esquerda propõe, né? Olha como essa gente realmente não tem cérebro. Secretário do PT propõe Nobel da Paz para padre Júlio Lancelotti. Então, o padre, amiguinho do Lula, o padre que foi acusado aí de diversos crimes, muitos deles ligados aí à pedofilia, inclusive, né? Teve até 2 peritos que confirmaram que um dos vídeos ali de cenas revoltantes, para dizer o mínimo, tá? Tenho que limitar as palavras aqui, era verdadeiro. Querem dar o Nobel da Paz pro cara. Eu falo, gente, não é exagero. Não é exagero. Para ser de esquerda, o requisito básico é não ter cérebro. Não tem outra explicação. É uma doença degenerativa que afeta o cérebro dessas pessoas. Nobel da Paz para um pedófilo. Para um cara que vai arder no fogo do inferno. Padre é o caramba. Esse sujeito é o demônio em pessoa. Essa é a questão, né? Bom, vamos passar aqui para o assunto principal do vídeo, né? Porque essas coisas envolvendo criança, cara, me revolta, sinceramente, me revolta, né? Vejam a bomba que saiu aqui, olha só. Bomba, real motivo da morte de Marielle pode ter sido disputa de terras no Rio de Janeiro. Ela queria invadir uma área do condomínio. Cara, é cômico se não fosse trágico, né? A Polícia Federal investiga uma possível ligação de uma disputa por terras na zona oeste do Rio de Janeiro tenha motivado o assassinato da vereadora Marielle Franco em março de 2018. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo jornal o Globo. Segundo o jornal, essa nova linha de investigação toma como base a delação premiada do ex-sargento da PM, Rony Lessa, que é acusado de ser o autor dos tiros. A delação de Lessa ainda depende da homologação do Superior Tribunal de Justiça, né? Por que a gente fala aqui supostamente, não podemos afirmar? Justamente por isso, a delação ainda não foi homologada, ela também não foi exposta, né? Só foi a princípio vazada aí pela velha mídia, né? Pelo The Intercept Brasil, mas quando tudo for homologado, exposto, aí a gente vai poder falar mais abertamente. De qualquer maneira, as informações que nós temos aqui até agora são realmente preocupantes, digamos assim, né? Porque se isso for verdade, né? Se o motivo da morte dela for uma disputa de terras aí, Boulos, se cuida, viu? Se cuida, meu amigo. Bom, brincadeiras à parte, né? Falo do Boulos porque acho que é o invasor de propriedade privada mais famoso do Brasil, né? E esse sujeito ainda quer ser prefeito de São Paulo, né? Aliás, sobre isso, meus amigos, tem uma novidade chegando aí que eu vou trazer para vocês aí nos próximos dias, tá? Tem notícia boa por aí. Bom, de qualquer maneira, espero que a Marielle possa finalmente descansar em paz, né? Que a esquerda pare de propagar essa narrativa, embora é difícil, né? O cérebro dessa gente funciona de maneira diferente. Pare de propagar essa narrativa de que Bolsonaro tem alguma coisa a ver com essa história. Parem de tentar ainda tirar proveito da morte de Marielle, porque como disse o próprio Branzão aqui, né? Ninguém
tirou mais proveito da morte de Marielle do que o PSOL, do que o PT, do que a própria esquerda como um todo.